Você vai conhecer agora a mais completa linha de produtos aquáticos produzida no Brasil. A marca que há 25 anos lidera o mercado nacional com excelência, competência e criatividade, acompanhando de perto as tendências internacionais e inovando seus produtos para melhor atender seus clientes. Fabricamos toda a linha de produtos necessários para a prática correta da hidroginástica. Dispomos de tornozeleiras ajustáveis com enchimento de chumbo, próprio para utilização dentro e fora d'água. Para desenvolver os músculos dos braços e peitorais, as luvas em lycra com a palma revestida em nylon oferecem a resistência ideal na água. Nossa sapatilha é feita em elanca e consola antiderrapante para a prática em piscinas de alvenaria. O bastão Fiore foi criado em 2 tamanhos para alongamento, musculação e recreação. Uma empresa que é sinônimo de tecnologia, crescendo 20% ao ano, com 45 representantes espalhados pelo Brasil, colabora, incentiva e dá suporte a atletas de todas as idades em todo o país. Faça como as melhores escolas, clubes e academias do país. Escolha Fiore. Nada melhor. Companhia Atlética, a melhor companhia para a sua saúde. A hidroginástica é hoje, no Brasil e no mundo, uma das atividades que mais crescem, seja nas grandes estruturas de lazer, nos clubes ou nas academias. Cada vez mais pessoas de diferentes faixas etárias e diferentes graus de condicionamento físico procuram nessa atividade uma alternativa para condicionamento físico e também para relaxar após um dia de trabalho bastante árduo, bastante difícil. Essas pessoas também procuram por resultados, e os resultados só aparecerão se, ao programar essas aulas, se ao definir os objetivos, você tiver em mente segurança, eficiência, uma boa postura e uma coerência naquilo que diz respeito à anatomia quando se trata de seleções de exercícios. Será que suas aulas estão sendo organizadas de forma a otimizar cada movimento proposto? Ou será ainda que você tem plena consciência das diferentes alternativas que cada movimento pode lhe proporcionar? E sua postura? Como cada exercício deve ser realizado na melhor postura? Como incrementar sobrecarga, aumentar a intensidade no mesmo movimento? Com certeza essas respostas vão ser dadas a vocês na medida que cada movimento for executado, cada movimento for discutido e, consequentemente, a sua aula vai se tornar muito mais atraente para o seu aluno, pois nesse momento você vai criar um fator de motivação maior e otimizar os seus exercícios propostos. Vamos ver? Nos movimentos de dorsiflexão e flexão plantar, trabalhamos respectivamente o tibial anterior e fibular terceiro e os músculos da panturrilha, gastrocnêmios e sólio. Uma forma de acrescentar sobrecarga é aumentar a superfície que sofre resistência ao avanço, por exemplo, ao utilizar uma nadadeira. Neste outro movimento, com impulsão vertical, o objetivo é enfatizar a musculatura anterior da perna, tibial anterior e fibular terceiro.
As corridas e saltos promovem a movimentação natural dos tornozelos, especialmente flexão plantar, trabalhando os músculos da panturrilha. Nestes movimentos, a aterrissagem deve ser executada de maneira segura e correta, garantindo que os calcanhares toquem o chão no final do movimento. Na descida, o terço anterior dos pés deverá ser o primeiro a tocar o solo, seguido dos calcanhares. Ao colocar um equipamento flutuante sob os pés, estaremos acrescentando sobrecarga para os músculos da panturrilha, gastrocnêmios e sóleo. Outra maneira de nós podermos aumentar a intensidade do exercício é executá-lo mais rapidamente. Repara que o movimento, ao ser executado com maior velocidade, aumenta a intensidade porque a resistência oferecida pela água torna-se maior. Podemos ainda aumentar a intensidade de outra maneira, aumentando a amplitude do movimento. Com a amplitude do movimento aumentada, o trabalho articular, consequentemente, é maior e o trabalho, a força realizada, também é maior. Grandes grupamentos musculares requerem grande sobrecarga. A ideia neste exercício é simular o movimento do leg press da sala de musculação. O aquatubo oferece uma grande superfície e é empurrado contra a força do empuxo. Pode-se combiná-lo com tornozeleiras flutuantes para se obter maior sobrecarga. O agachamento suspenso proporciona um excelente trabalho para quadríceps e glúteos. É importante manter o alinhamento correto dos pés e joelhos. Os joelhos devem ser apontados na direção das pontas dos pés, para proteger os ligamentos laterais dos joelhos. Neste exercício aquático, os joelhos sofrem menor compressão do que ocorreria em um agachamento tradicional fora da água, uma vez que o corpo encontra-se em flutuação e a força de empuxo sustenta parte da carga que fora da água incidiria sobre essa articulação. Se estiver difícil equilibrar o aquatubo abaixo dos pés, pense em levar o quadril mais para trás, simulando o movimento de sentar em uma cadeira. Em suspensão, na posição sentada, faça a extensão e enfatize a flexão do joelho alternadamente. O objetivo é trabalhar os músculos posteriores da coxa, deslocando o corpo para frente sem a ajuda dos braços. Para trabalhar os músculos anteriores da coxa, a sugestão é uma variação do mesmo exercício, agora fazendo um movimento propulsivo para trás e bloqueando o deslocamento do corpo. O aquafim é um equipamento bastante versátil. Uma vez que não flutua, permite a ênfase ao agonista ou ao antagonista em um único exercício. Observe que na primeira sequência trabalhamos quadríceps. Na segunda sequência, trabalhamos bíceps femoral e isquiotibiais. Uma variação para os mesmos objetivos é executar a flexão e extensão dos joelhos com o corpo encostado na borda da piscina, eliminando a atuação dos flexores do quadril. Now let my beats control your body.
Outra variação é a execução do movimento em suspensão. Assim como na sequência anterior, muitos outros movimentos podem ser executados em diferentes posições de trabalho. Considere as seguintes opções: posição de rebote ou saltitamento, que inclui movimentos de impulsão vertical. Posição neutra. Nesta posição, os ombros permanecem na linha da superfície da água todo o tempo e os pés tocam o chão com mínimo impacto. Posição ancorada. Agora, um dos pés está sempre em contato com o chão. E temos ainda a posição suspensa, onde os dois pés ficam fora do chão todo o tempo. O praticante poderá ou não utilizar um equipamento de flutuação como suporte para esta posição de trabalho. Quando se projeta a coxa para trás, o movimento de extensão tem amplitude de movimento bem mais reduzida se comparada à flexão, devido ao fato de existirem fortes ligamentos e alguns músculos flexores, como o ilíaco e o psoas, limitando o movimento. Portanto, quanto mais o quadril estiver flexionado na posição inicial, maior será o potencial de força dos glúteos, propiciando um trabalho mais intenso. Nesta variação suspensa, as pernas farão o movimento de pedalar na bicicleta de maneira exagerada. O joelho será estendido à frente do corpo e trazido em extensão para baixo, durante a extensão do quadril. Bem executado, este é um dos melhores exercícios para os glúteos, que encontram-se em desvantagem mecânica neste movimento. Glúteos e quadríceps são alvo neste movimento, fácil de executar e altamente recomendado para iniciantes. O aquatubo oferece resistência e deve ser empurrado em direção ao solo contra a força do empuxo. Para alunos intermediários e avançados, uma opção mais intensa para glúteos é deslizar o aquatubo pela parede da piscina, enfatizando o movimento descendente e a extensão do quadril. As pernas permanecem estendidas durante todo o tempo. Os membros inferiores são capazes de se afastar lateralmente até aproximadamente 45 graus. Os músculos abdutores e os adutores do quadril são igualmente enfatizados nesses movimentos. Os aquafins proporcionam maior sobrecarga, aumentando a superfície que sofrerá resistência ao avanço imposta pela água. Este exercício suspenso pode ser executado vertical ou horizontalmente. Quando colocamos um equipamento flutuante no tornozelo, estamos enfatizando o movimento descendente e intensificando o trabalho dos adutores do quadril. Pessoas com prótese da cabeça do fêmur devem evitar ultrapassar a linha medial do corpo neste movimento. Uma opção simples de exercício para abdutores e adutores do quadril é o slide, que consiste em afastar e unir os pés lateralmente, sem deixar que percam o contato com o solo. Nos exercícios suspensos, temos a oportunidade de trabalhar agonistas e antagonistas de maneira equilibrada.
No movimento de tesoura, flexores de quadril e glúteos são desafiados alternadamente. Procure manter os joelhos estendidos todo o tempo, para proporcionar ao exercício maior intensidade. Este exercício tem por objetivo trabalhar os músculos responsáveis pela flexão do quadril. Os principais são o ilho-psoas e o reto femoral. Equivocadamente, esse exercício costuma ser prescrito com o objetivo de trabalhar a região infraabdominal. Apesar de, neste movimento, o músculo reto do abdômen entrar em ação, seja iniciando o movimento, seja mantendo o tronco numa posição que facilite o trabalho dos músculos específicos, este exercício não é um dos mais apropriados para trabalhar esta musculatura e pode gerar grande estresse na região lombar. Outro erro comum que pode gerar dor ou desconforto neste movimento é apoiar os ombros na borda. O ideal é apoiar os ombros sobre um aquatubo, obtendo posição mais anatômica. Para fortalecer os flexores do quadril, a melhor opção é realizar a elevação de uma perna por vez, já que a perna que fica fixa permite maior estabilidade para a região da bacia e diminui o estresse lombar. É importante lembrar ainda que na parte aeróbica, este grupamento muscular já é bastante solicitado, nas elevações de joelhos, chutes, cavalinhos e outros exercícios. Na parte localizada, deveremos então enfatizar os seus antagonistas, que são mais fracos, para promover equilíbrio muscular. Ao executar qualquer movimento, se você quiser incrementar a sobrecarga, basta se utilizar de recursos da biomecânica e que com certeza os exercícios vão ser mais intensos. Vamos ver um exemplo. Todas as vezes que você realiza um movimento, por exemplo, esse movimento, observe aonde a sobrecarga está imposta e qual a articulação principal que você está objetivando movimentar. Nesse exemplo daqui, eu estou movimentando a articulação do cotovelo. Significa dizer que se a sobrecarga estiver imposta na mão, a distância entre a mão e o cotovelo me dá uma resultante de força X. Se a sobrecarga estiver mais próxima do cotovelo, a resultante de força é Y. E X vai ser maior do que Y. Ou seja, todas as vezes que você quiser aumentar a intensidade do exercício, você deve afastar da articulação principal a se movimentar a sobrecarga imposta. Por exemplo, como nós estamos observando agora na execução de exercícios abdominais. Repara que na primeira movimentação, o corpo está de forma que a sobrecarga aproxima-se muito do tronco. E agora, neste segundo exemplo, nós estendemos o braço e, consequentemente, a sobrecarga está mais distante. Viram? Uma simples mudança de posição, a intensidade do exercício pode ser aumentada. Este raciocínio segue para todos os outros movimentos. O abdominal tradicional é realizado em decúbito dorsal, com glúteos contraídos, pelve em retroversão e membros inferiores fletidos ou estendidos, apoiados sobre um aquatubo ou qualquer outro equipamento de flutuação. O objetivo é flexionar o tronco, aproximando o máximo possível externo e pubis, sem que os membros inferiores se movimentem. É justamente a tendência de utilizar as pernas ou os pés que serve como limite na execução do movimento, visto que este será realizado pelos flexores do quadril, descaracterizando assim a predominância do reto do abdômen. O erro mais comum é manter o pescoço estendido, olhando para cima. O exercício deverá ser realizado inicialmente com o enrolamento natural do pescoço, ou seja, o queixo deverá ir em encontro ao tórax e, posteriormente, toda a coluna deverá seguir o movimento. Neste exercício, o objetivo é contrair o abdômen, levando o quadril para baixo dos ombros, passando da posição deitada para a posição sentada. O erro mais comum é levar o peito na direção do joelho e não o quadril para baixo dos ombros. Desta forma,
o aluno tenderá a focalizar a flexão do quadril ao invés da aproximação dos pontos de origem e inserção do reto abdominal. Evite tirar o equipamento de flutuação que sustenta o peso das pernas, pois isso aumentará a participação dos flexores do quadril. Além disso, o aquatubo flutua e proporciona maior sobrecarga quando é empurrado para baixo. Embora possa parecer estranho, pode-se treinar o reto abdominal na posição em pé, desde que se tenha uma sobrecarga imposta de cima para baixo, contra a flutuação e o empuxo. Isso pode ser obtido com a utilização de materiais flutuantes, luvas ou aquafins. Pressione o equipamento flutuante para baixo em direção ao fundo da piscina, movendo apenas o tronco e aproximando os pontos de origem e inserção do reto abdominal, que são externo e pubis. Evite mover os ombros ao invés de mover o tronco e fazer a flexão do quadril ao invés da flexão do tronco. Fazer o movimento encostado na parede da piscina ajuda a estabilizar a bacia e focalizar o reto abdominal. Para aumentar a intensidade, afaste mais a prancha, diminuindo a vantagem mecânica. Para trabalhar os músculos abdominais oblíquos, interno e externo, deve-se executar a rotação do tronco. A prancha ou qualquer material de grande superfície servirá para aumentar a resistência ao avanço imposta pela água e, consequentemente, a intensidade do exercício. É importante manter glúteos contraídos todo o tempo, evitando a movimentação do quadril neste exercício. Como variação, pode-se executar o movimento unilateralmente. Outra opção é fixar a parte superior do corpo e mover a parte inferior, como neste exemplo em suspensão. Também aqui, uma prancha poderá proporcionar maior sobrecarga. Segundo o princípio de Arquimedes, um corpo completo ou parcialmente imerso em meio líquido sofre um empuxo de baixo para cima proporcional ao peso do líquido por ele deslocado. Na prática, isso quer dizer que ao entrar na piscina, quanto mais água você deslocar com seu corpo, maior será a força de empuxo que atuará sobre você. Em uma aula de hidroginástica, a atuação do empuxo poderá ser usada para facilitar movimentos ascendentes, dificultar movimentos descendentes e para diminuir o impacto do corpo com o solo, protegendo naturalmente as articulações que sustentam o peso do corpo. Corpos mais densos que a água afundam, corpos menos densos flutuam. Flutuar é uma forma de eliminar o impacto sobre as articulações e de conseguir maior variedade nas opções de movimentos. A extensão do tronco pode ser feita flutuando horizontalmente em decúbito dorsal, braços estendidos acima da cabeça, segurando um par de halteres de material flutuante. Estenda o tronco pressionando as mãos para baixo, na direção do fundo da piscina. O grau de extensão do tronco está diretamente ligado à possibilidade de amplitude articular de seu executante. Ao modificar o ângulo dos movimentos dos braços a partir dos ombros, outros grupamentos musculares serão trabalhados. Nesta variação, por exemplo, trabalhamos romboides e trapézio. Neste exercício, o corpo será movimentado para frente e para trás como um pêndulo. Ao projetar as pernas para trás, os pés deverão ser apontados na direção do chão e não da parede. Isso evitará naturalmente a hiperextensão cervical e lombar, protegendo a coluna e mantendo o alinhamento corporal neutro e adequado. Corretamente executado,
Este é um dos exercícios mais completos, pois envolve toda a musculatura anterior e posterior do tronco e de outros segmentos corporais superiores e inferiores. Observe esta execução incorreta. Além de apontar os pés para a parede, o executante faz um movimento aos trancos. A execução deve ser lenta e controlada. Neste movimento, o foco são os músculos flexores laterais do tronco e não os oblíquos. Flexione o tronco lateralmente, levando o quadril e as pernas para um lado e para o outro, alternadamente. As pernas passam por baixo do tronco flexionadas e se estendem ao posicionar-se lateralmente. Uma boa estratégia para aumentar a intensidade do exercício é deslocar o corpo através da piscina, preferencialmente na posição vertical. Nesta situação, o próprio corpo gera uma grande superfície que deve vencer a resistência ao avanço imposta pela água, e os músculos enfatizados receberão uma grande sobrecarga de trabalho. Neste movimento, o aquatubo sobe controladamente até tocar levemente o tórax e desce para estender os cotovelos, empurrando o aquatubo no sentido de afastá-lo do corpo e trabalhando os músculos peitorais. O aquatubo deverá sempre estar paralelo ao solo e na mesma linha dos membros superiores. Agora, a pegada deve ser mais fechada, aproximadamente na largura dos ombros. Consequentemente, o cotovelo trabalhará em maior amplitude, enfatizando o trabalho do tríceps no braço. Outro músculo passará a ser intensamente exigido na articulação do ombro, além do peitoral. Trata-se do deltoide em sua porção anterior. Para isolar o tríceps e eliminar o deltoide, fixe os cotovelos ao longo do corpo. O objetivo desse exercício é trabalhar peitorais, deslocando o corpo através da piscina, para trás, sem mover as pernas. Os ombros fazem adução horizontal. Os polegares deverão estar voltados para cima e as palmas das mãos para frente. Ao mudar o sentido do deslocamento, trabalha-se romboides. Este exercício é mais uma alternativa de trabalho complementar para peitoral. A principal diferença do crucifixo para o supino está no fato de que agora somente se movimenta a articulação do ombro e o tríceps não ajuda no trabalho, uma vez que permanece em isometria, portanto a força é realizada predominantemente pelo peitoral. Os cotovelos deverão estar quase estendidos, os braços paralelos ao solo e formando um ângulo de aproximadamente 90 graus com o tronco, como se fosse uma cruz vista de cima. O executante deverá trazer os braços até que uma mão se aproxime ao máximo da outra, podendo até se tocar, e para tal os cotovelos não deverão se mover. Este movimento do braço é conhecido como adução horizontal. Outra variação de crucifixo é conhecida tecnicamente como crossover, que em português significa cruzar de fronte. O movimento consiste em procurar aproximar os braços à frente e abaixo até que as mãos se cruzem, desde que o corpo permaneça fixo na posição inicial. Dependendo do direcionamento do braço, o músculo poderá ser trabalhado em diferentes ângulos, enfatizando feixes musculares superiores ou inferiores. Quando utilizamos equipamento flutuante, o empuxo modifica a tendência do movimento. Neste exercício, por exemplo, fora da água, estaríamos focalizando deltoides, que fazem a abdução do ombro. Dentro da água, entretanto, a ênfase ocorre no trabalho dos adutores dos ombros. O
O mesmo ocorre com os movimentos de flexão e extensão do ombro. Fora da água, a ênfase seria dada à porção anterior do deltoide e córaco braquial, enquanto dentro da água verifica-se maior sobrecarga para a porção posterior do deltoide e grande dorsal. Para se trabalhar deltoide, a melhor opção são os aquafins ou as luvas, que não flutuam. Os cotovelos poderão estar um pouco flexionados. As mãos devem seguir a mesma linha do tronco, aumentando a área de superfície ao subir e diminuindo ao descer. Dependendo do ângulo que se trabalha neste exercício, a ênfase será diferente. Até 60 graus, além do deltoide, há predominância da musculatura que movimenta a escápula. E de 60 a 90 graus, a predominância do deltoide. Também utilizando aquafins, agora enfatizaremos a porção anterior do deltoide e o córaco braquial. A remada com equipamento flutuante oferece uma sobrecarga bastante interessante para toda a região dorsal superior, especialmente para romboides, trapézios,